Bom dia! No Opinião Minas de hoje vamos conversar com o defensor público geral, Leopoldo Portela Júnior. O tema da nossa conversa será 26 anos da Defensoria Pública de Minas Gerais. Bom dia, Leopoldo, um grande prazer tê-lo aqui. Bom dia, Geralete, prazer é todo nosso. Nós, falando da Defensoria Pública, estamos falando exatamente da justiça. Para o cidadão ter acesso à justiça é um direito de um Estado democrático. E é uma contrapartida também do Estado dar acesso ao cidadão, em sendo o cidadão propriamente o mandante, o criador do Estado, que delega poderes para o próprio Estado, tendo a sua autonomia. É um exercício que o Estado presta, uma contrapartida exatamente para a Constituição do Estado. A Defensoria Pública, ela fornece serviços gratuitos ao cidadão que não tem recursos para exatamente ter acesso e recorrer à justiça. A Defensoria Pública aqui de Minas Gerais é a segunda fundada no Brasil e nós estamos exatamente celebrando nesse ano 26 anos. E nós vamos fazer um balanço das atividades, dos problemas e dos desafios desse serviço extremamente importante ao nosso cidadão. Que balanço o senhor faz desses 26 anos da Defensoria Pública de Minas Gerais? São 26 anos bem vividos, Leopoldo? Bom, eu considero que sim, 26 anos bem vividos, porque a gente tem hoje no Estado de Minas Gerais uma Defensoria Pública. Como você bem disse, ela foi criada em 81. Mas nós temos hoje duas Defensorias Públicas. Nós temos uma Defensoria Pública anterior a 2003 e outra a partir de janeiro de 2003. Por quê? Porque a Constituição Estadual, em 88, é que veio criar a Defensoria Pública como aquela instituição que deverá prestar o serviço jurídico ao carente. Ou seja, só em 88 que essa Defensoria foi institucionalizada, foi criada ali, né? E antes, ela vinha por um decreto, foi criada, vinculada a uma Secretaria de Estado, até então era a Secretaria de Justiça, e hoje é Secretaria de Defesa Social, mas só em 88 que ela veio na Constituição e falou, olha, é a Defensoria Pública que tem que prestar o serviço jurídico aos carentes, né? E só em 2003, em Minas Gerais, já no governo Aécio, nós tivemos a nossa Defensoria Pública organizada nos termos da Constituição Federal, pela Lei Complementar 65. E aí ficaram existindo duas, a que foi criada anteriormente e a que foi criada posteriormente, a partir da Constituição de 88 e 89 de Minas? Não, é o mesmo órgão, né, mas com uma nova formatação. Claro. Antes nós éramos um órgão vinculado a uma Secretaria de Estado e hoje nós somos uma instituição. Aquela antiga ficou na história e agora a gente tem uma Defensoria Pública na forma constitucional. Quando aí, quer dizer, em 81, e com que propósito ela foi criada? E mudou os propósitos com a Constituição de 88? Não, o objetivo primeiro é esse, prestar serviço jurídico àquelas pessoas que não têm condição de pagar um advogado particular. Em 81, criado por um decreto, ainda se chamava Serviço de Assistência Judiciária, e ao longo dos anos foram feitas as adaptações necessárias. Mas objetivamente é esse, né? Garantir ao cidadão carente o acesso à justiça. E quando nós falamos acesso à justiça, Juralete, isso deve ser deixado bem claro, não é só chegar aos tribunais, né? É dar a condição que a pessoa despossuída, né, o hipossuficiente, aquela que não tem recurso financeiro, exerça o seu verdadeiro papel de cidadão. E isso não é só chegar aos tribunais. Nós podemos fazer isso de várias formas para que essa pessoa ela tenha condição de exercer os seus direitos. Perfeito. De lá para cá, de 81 para cá, quais as principais fases da Defensoria Pública? O marco foi 88, 89, né? Sim. 2003 foi outro marco? 2003, 88 pela previsão constitucional, que até então não existia, e 2003 porque o governo estadual regulamentou, por lei complementar, como determina a legislação, a Defensoria na forma constitucional. Criou-se então uma instituição. Hoje nós temos uma instituição que a gente pode comparar como é uma instituição do Ministério Público, né? É uma instituição com autonomia orçamentária, administrativa, financeira, e um marco ainda posterior a 2003, mas que é fundamental para as defensorias públicas no país, principalmente as estaduais, que foi a reforma do judiciário, em dezembro de 2004, que deu às defensorias públicas essa autonomia orçamentária, financeira, administrativa e funcional. Isso faz com que a instituição tenha um corpo
bastante eficiente, você possa gerenciar a Defensoria Pública, pode movimentar os seus recursos financeiros, fazer os seus planejamentos, desvinculando totalmente do Poder Executivo. Até porque a Defensoria demanda contra o Poder Público, seja municipal, estadual e federal, no caso da Defensoria Pública da União. Podemos dizer que a Defensoria Pública, de 88 para cá, ganhou mais competência e mais poderes? Ganhou competência, ganhou poderes, ganhou organização, e de 2004, então, principalmente tendo em vista a nova formatação constitucional, com essa autonomia, ela ganhou muito mais espaço. Perfeito. Quais as áreas jurisdicionais que a Defensoria atua? Nós atuamos em todas as áreas do direito, seja civil, e aí vamos abranger a área de família, civil em geral, né, para o telespectador entender, ações de despejo, inventário, causa de família, e também na área criminal. Então, a gente atua em todas as áreas do direito. Sim. Que outros núcleos a Defensoria Pública está organizada aqui em Minas? Bom, dada a demanda e dada também a necessidade de especialização, a Defensoria conta hoje com vários núcleos especializados. Núcleo idoso, portador de necessidades especiais, núcleo de defesa do direito da mulher vítima de violência. São núcleos que, dada a demanda, a gente precisa ter defensores públicos mais especializados e para conter, para atender essas pessoas que precisam do serviço. Certo. Quando nós comparamos a Defensoria Pública de Minas Gerais com a Defensoria em outros estados, que semelhanças e que diferenças nós podemos estabelecer? Bom, nós temos no Brasil 27 estados e talvez, se eu não me falha a memória, 20 defensorias públicas organizadas. Sim. Algumas mais ou menos. 3 estados não têm: Goiás, Santa Catarina e Paraná. São Paulo, por incrível que pareça, foi criada em janeiro do ano passado. Somente 18 anos depois da edição da Constituição de 88, São Paulo criou a sua defensoria e chegou forte, chegou num momento muito importante para São Paulo. Todos aqueles acontecimentos no ano passado que lá ocorreram, mas já chegou forte e atuante. Minas Gerais, ela está no processo de crescimento, principalmente depois de 2003, quando nós nos transformamos numa instituição. O governo Aécio tem investido em defensoria pública, tem feito com que nós possamos dar condições materiais e humanas para desenvolver a nossa atividade. Há algumas defensorias mais avançadas: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Defensoria do DF, mas Minas Gerais hoje pelo menos, a maior em número de cargos, Temos hoje 918 cargos e há um projeto de lei na Assembleia tramitando agora, criando mais 282, nós vamos para 1.200 cargos, mas só temos 490 cargos providos. Então, temos uma deficiência grande de defensores. O Estado é muito grande, muitas comarcas, mas estamos caminhando para que isso seja sanado. Quando o senhor cita esses outros estados, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, que a defensoria seria mais avançada em que sentido? Em vários sentidos, variando de um estado para o outro. Mato Grosso do Sul tem uma remuneração entre as maiores do país e faz quase muito próximo do que ganha hoje um promotor de justiça, um juiz no início da carreira, o que não acontece ainda em Minas Gerais. O Rio Grande do Sul é muito organizado também administrativamente, está avançando. O Rio de Janeiro é uma defensoria também a mais antiga, lá já tem 50 anos, também hoje uma remuneração bastante digna com a função do defensor público, o que facilita que essas instituições mantenham os seus quadros defensores públicos. Nós temos um problema sério em Minas, que é o êxito. Do último concurso de 2005, quando foram aprovados 160 defensores, nós já perdemos 70. Isso prejudica qualquer planejamento, qualquer gerenciamento e inviabiliza a atuação na comarca mais diretamente. Esse êxodo, essa saída, se deve a quê? Principalmente a baixa remuneração, se comparado com outras defensorias públicas e outras carreiras jurídicas, então, como também a dificuldade de equipamento, de condições de trabalho, o que já melhorou bastante. Nós estamos muito longe do ideal, mas já melhorou muito. Há investimento, nós estamos investindo nesse ponto e na tecnologia, aparelhos eletrônicos, computadores, condições mais adequadas para o defensor público atender a população. Atividade, servidor meio para desenvolver também essas atividades é necessário. Nós vamos realizar agora, para o início do ano que vem, o primeiro concurso público para servidores, e não é o primeiro só da Defensoria Pública de Minas, será o primeiro no Brasil para
para a Defensoria Pública, quer dizer, a instituição é nova como um todo, claro, e a gente está vencendo esses obstáculos. Isso mostra que Minas vai crescer. Perfeito. Se nós fizéssemos hoje um perfil institucional da Defensoria Pública, como é que ela está formada? Quantos defensores, em quantas comarcas ela está organizada? Sim, nós temos hoje, de um quadro de 908 cargos, nós temos somente 490 providos. Se você tem uma ideia,